A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus por mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu trago aqui para vocês um tema muito interessante que é: você sabe que Deus está te chamando. Até quando vai fugir? Esse tema aqui vai ser muito interessante, então eu recomendo que você assista o vídeo até o final e eu sei que isso vai tocar o teu coração. Eu sei que essa palavra, ela vai te confrontar, mas ela vai te abençoar, ela vai te edificar. E você vai sair dessa palavra, sair desse vídeo agindo, aplicando e colhendo frutos na sua vida. Amém? Pessoal, eu queria comentar que o pessoal fala muito desse violão que tá aqui em cima, né? Eles falam bem assim: eu quero só ver o dia que o Nicolas vai pegar o violão e vai tocar. Mas eu não sei tocar violão, pessoal, acredita? Eu não sei tocar violão. Então eu tô providenciando aí para comprar umas cordas, porque falta 2, 3 cordas, eu acho. Vou colocar ali no violão e quem sabe, para a glória de Deus, nos próximos vídeos aí eu apareça aí tocando violão, né? Mas, pessoal, essa palavra aqui que eu venho trazendo para vocês aqui hoje é uma palavra que ela me confrontou, mexeu comigo e, como eu falo, a melhor palavra que eu posso trazer para vocês é a que eu vivo. Então eu digo aqui nesse canal que eu prego o que eu vivo, eu prego o que Deus está fazendo na minha vida, me transformando, me lapidando. Eu falo dos meus problemas, das minhas dores e a gente tá aqui, né, num bate-papo, né? Esse vídeo, quando eu decidi fazer esse conteúdo assim, mais natural e simples, é como se a gente estivesse conversando. E eu queria dizer aqui que essa palavra ela foi muito abençoada porque, de fato, eu nunca fiz o que estava nessa palavra. E se encontra em Atos 3, do 1 ao 10, que fala sobre a cura de um coxo em Jerusalém. Eu vou ler aqui para vocês e eu tenho certeza que vocês vão começar a entender e o Espírito Santo vai direcionar você nesse vídeo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para uma oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e, dando um salto, ficou em pé, começou a dançar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Glória a Deus, que palavra abençoada, que palavra rica em conhecimento, rica em graça divina, misericórdia, cura, sensacional. Essa palavra aqui, ela tem muitos ensinamentos e a primeira coisa que eu quero te confrontar aqui nesse vídeo é: o que você está ofertando para as pessoas? O que você está dando para as pessoas, em outras palavras? O que você está dispondo na vida dessas pessoas? Porque assim como Pedro olha para ele e fala bem assim: olhe para nós. E o coxo ele olha e Pedro olha bem nos olhos dele e fala bem assim: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. O que Pedro tinha, isso ele deu. Ele pegou na mão dele, levantou, está curado. E eu quero confrontar você com a seguinte pergunta: o que você está dando para as pessoas, sabe? O que você está oferecendo para as pessoas? É ódio? É tristeza, é angústia, é raiva? Isso aí está tudo no teu coração. É isso aí que você está ofertando para as pessoas o tempo todo. E eu quero começar assim porque, pessoal, essa palavra aqui é uma palavra que ela nos confronta pelo seguinte motivo: que nós estamos agindo como se Deus não existisse, estamos sendo crentes na igreja, que estamos vivendo uma vida de descrente, uma vida de gentios. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui nesse texto é que você preste atenção no que acaba de acontecer nessa palavra. Pedro e João, eles estavam indo para o templo, e na porta do templo, a porta chamada Formosa, estava o coxo. Veja que interessante, o coxo ele era levado ali diariamente, o que significa que constantemente ele estava naquele lugar. Agora, o que mais me chama a atenção é que aquele lugar é um lugar para cristãos, para judeus, para cristãos recém-convertidos, o que significa que eles acreditavam no mesmo Deus. Mas por que ele nunca foi curado antes? Mas por que ele nunca tinha sido abençoado antes? Ou seja, ele nunca tinha recebido esse mover sobrenatural. As pessoas ali eram cristãs, era um lugar onde Deus habitava, era um lugar onde estavam pessoas de Deus, aonde de fato elas tinham também a mesma fé que Pedro e João.
Por que que ele não foi curado antes? Por que que ninguém olhou para ele e deu algo para ele? Talvez as pessoas só davam o que era natural, só davam dinheiro, esmola, só davam comida, só davam o que era natural. Por que ninguém deu o sobrenatural para esse homem antes? Eu quero que você comece a entender junto comigo, pessoal, que o lugar certo ele não transforma ninguém. Se a fé é certa, não se manifesta. Tem pessoas que estão na igreja há muitos anos. Tem pessoas que vão na igreja há 10, 15 anos e não são transformadas. O lugar é um lugar de crescimento, mas se a pessoa não tem a fé certa, isso não vai transformá-la. E aí, pessoal, o texto vai falar justamente que o coxo ele era colocado ali todos os dias na porta do templo. Mas ninguém olhava para ele, porque ele ficava ali diariamente indo e voltando, mas ninguém curava, ninguém profetizava, ninguém falava, ninguém era ousado o suficiente para falar para aquele cara: ei, levante-se e ande. Ninguém fazia isso. Ninguém fazia isso. E aí eu fico pensando hoje, você é um cristão que vai na igreja todos os dias? Você é uma cristã que vai na igreja todos os dias? Será que você realmente está sendo transformado nesse lugar? Não porque o lugar não é apropriado, mas porque você não tem a fé devida para fazer com que a transformação seja real? Pedro e João, eles eram convictos de que o nome de Jesus, ele tinha poder para curar, ele tinha poder para restaurar e para levantar aqueles que estavam caídos. Isso me leva a crer que eu e você somos homens de pouca fé, ao ponto de não conseguir olhar para as pessoas que estão à nossa volta e falar assim: levante-se e ande. Você diz que acredita, mas você não acredita no fundo. Você não acredita no fundo que Jesus tem poder para curar, para manifestar, para onde você tocar as mãos daquela pessoa levantar. E aí, pessoal, Pedro e João eles chegam para ele e falam bem assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Pedro, ele poderia muito bem ter dado ali a esmola para ele, o dinheiro, pronto, vai embora, tchau. Mas ele ia ficar dependendo do que é natural. Quando Pedro e João eles olham para ele e falam isso, eles estão querendo que ele comece a depender do sobrenatural. E é isso que Deus quer para a minha vida e para a tua. Deus quer que você comece a depender do sobrenatural e comece a deixar a dependência do natural cada vez mais de lado, para que eu e você possamos ser avivados no Senhor e começar a viver o sobrenatural em Cristo. Esses homens aqui que estamos falando, eles viviam o sobrenatural todos os dias. Mas você começa a espiritualizar demais essa coisa do sobrenatural, achando que isso é só para quem é, meu Deus, né? O santo, né? Mas não, esse acesso é para todo mundo. Deus não ama mais a você do que a mim. Não é só porque você peca, ou talvez eu não peco, que Deus ama mais a mim do que você, não é isso. O acesso do sobrenatural está disponível para todos, mas a questão é, muitas pessoas não se posicionam para viver esse acesso, não se posicionam, ou não acreditam, não se posicionam para começar a viver o sobrenatural, começam a depender tanto de coisas naturais que se esquecem do sobrenatural de Deus, começam a acreditar tanto nas coisas desse mundo, no que é tangível aos nossos olhos, que esquecem que Deus é um Deus sobrenatural. E aí Pedro ele é ousado, meus irmãos. Pedro ele é ousado e ousado. Veja bem, ele é ousado e ousado. Quando que você vai começar a deixar Deus te usar? Quando você vai começar a ser ousado em Deus e começar a falar, profetizar, falar daquilo que Deus está fazendo na tua vida? Quando que você vai ser como Pedro, ao ponto de você estar cheio do Espírito Santo e começar a olhar para as pessoas e falar bem assim: levanta e anda, em nome de Jesus. Parece que eu e você estamos agindo como cristãos que não somos cristãos. Parece que eu e você estamos agindo como pessoas totalmente gentios na fé, como se a gente não conhecesse o Deus vivo, como se a gente não conhecesse o poder que Deus tem. Parece que tu vive a tua vida todos os dias como se você fosse apenas mais uma pessoa na terra, mas não, você é filho, filha e você nasceu para governar, você nasceu para manifestar a glória de Deus. E parece que eu e você estamos dormindo no ponto. Você está passando por uma pessoa, você está passando por algum lugar e você encontra alguém que necessita de alguma cura. Emocional, financeira, física, e você não abre a sua boca para curar, porque você não crê que Jesus tem poder. Você fala que crê, mas você não crê, porque se você tivesse, você abriria a sua boca. E esses dias aconteceu algo parecido comigo, que eu vou contar aqui para vocês que foi muito legal. Eu estava na vigília da igreja e foi uma vigília muito abençoada, meus irmãos. Foi uma vigília extraordinária. E aquele dia eu estava cheio do Espírito Santo e eu fui para casa, mas antes de ir para casa eu pensei assim, eu vou passar no mercadinho que tem ali, mercado de 24 horas. Passei no mercado. E aí, antes de entrar no mercado, eu abro a conta bancária e eu vejo, meu amigo, Jesus, faz um milagre aqui agora. Tá difícil demais aqui, então o dinheiro tá apertado, não vai, assim, vou ter que contar o dinheiro, vou ter que contar as moedinhas. Só que aí, meus irmãos, eu olho para uma mulher do lado e ela tá pedindo para mim comprar um pastel para ela. E especificamente ela fala bem assim, tudo bem, amigo, você tem um dinheiro para me comprar um pastel? E aí, com toda a sinceridade do mundo, eu olho para ela e falo bem assim,
amiga, infelizmente hoje eu não vou conseguir, porque eu tô realmente muito apertado. Só que aí, enquanto eu ia indo, o Espírito Santo falou comigo assim, volta e ora por ela. Deus claramente fala no meu coração, volta e ora por ela. Eu pego e falo assim, olha moça, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo melhor que o dinheiro. Eu posso orar por você? Pode. E aí, meus irmãos, na hora eu lembro dessa palavra aqui de Atos que fala justamente sobre isso. E eu oro e falo bem assim, Deus, essa moça pediu dinheiro, mas eu não tenho. Mas o que eu tenho, isso lhe dou. E a minha oração, crendo que Jesus tem poder e que você vai abençoá-la e vai prosperar, você vai mover, você vai fazer. Meus irmãos, eu comecei a orar por aquela mulher e foi extraordinário. Quando eu termino de orar, eu falo para ela, Deus abençoe, Jesus te ama. Eu entro no mercado, pego o que eu tenho que pegar, com o dinheiro contado. Eu saio, meus irmãos, eu vejo ela lá. Eu olho pra ela e falo assim, olha, Jesus te ama e vai dar tudo certo, tá bom? Mas me desculpa por não conseguir te ajudar. Quando eu viro as costas assim, meus irmãos, eu vejo um cara dando um pastel pra ela. Eu vejo um cara dando um pastel pra ela naquele exato momento, que me leva a crer que, de fato, Deus ouviu aquela oração e naquele momento ele entrega ali uma pessoa para prover aquele alimento. A grande questão, meu irmão, não é sobre o pastel, a grande questão não é nem sobre o dinheiro. A grande questão é sobre a ousadia que eu e você temos que ter para abrir a nossa boca e pregar que o nome de Jesus tem poder para curar, manifestar sua presença e fazer moveres extraordinários. A grande questão, meus irmãos, não é sobre o pastel, porque amanhã ela vai ter fome, no outro dia também, depois também. A grande questão é sobre a força que a oração tem, a palavra de Deus tem, para a gente abrir a nossa boca, a gente pregar, profetizar. E daqui a uma semana, ela não está precisando mais de alimento físico, ela não está precisando mais pedir para as pessoas. Agora ela está abençoando, agora ela está transbordando, agora ela está provendo. A grande questão é eu e você pensarmos que aquilo que Deus pode fazer é extraordinário, é muito maior do que eu e você podemos imaginar. E a gente começa a pensar pequeno, a gente pensa pequeno demais, a gente vê as coisas com olhos tão pequenos, como se não tivesse um Deus vivo capaz de mover aquilo na nossa vida. E aí eu fico pensando isso, meus irmãos. Talvez eu poderia, sim, naquele momento, ter o dinheiro para comprar um pastel para ela. E só que eu ia comprar o pastel, mas eu não ia orar por ela. Eu ia comprar um pastel, eu ia entregar o pastel e ir embora, mas no outro dia ela ia ter fome. Mas a minha oração, crendo no Deus vivo, que eu orei por ela, eu tenho certeza que aquilo pode abençoar ela, aquilo pode avivar aquela vida e fazer com que ela saia daquela situação. Não porque eu sou santo, nem porque eu sou extraordinário, não. Eu sou um pecador, eu sou o pior dos pecadores, mas porque Jesus está fazendo isso, Deus está fazendo isso. Eu sou apenas um mero instrumento de Deus. Aonde o que eu tenho que fazer é abrir a boca e deixar Deus fazer a obra dele. Só que quantas vezes você não está abrindo a tua boca? Quantas vezes você está calando a tua boca? E você poderia estar ajudando tanta gente, mas por egoísmo, por vergonha, por medo, falta de fé, você não declara o poder de Jesus. E aí, meus irmãos, o que eu vejo é que, de fato, talvez se eu tivesse dinheiro, ela ia ganhar o pastel, mas no outro dia ela ia ter fome. Mas eu creio que por eu ter feito aquela oração, Jesus esteve presente ali. E a força que a oração tem pode mudar a vida dela. E depois, meus irmãos, ela já não está mais pedindo pastel, ela pode estar dando pastel para outras pessoas. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Estão entendendo aonde eu quero chegar? A ousadia do Espírito Santo, ela habita em nós. A ousadia é algo que eu e você temos que clamar, meus irmãos, para a gente abrir a nossa boca e falar, levante-se e ande. A grande questão, meus irmãos, não é que porque hoje tem menos milagres e porque Deus perdeu sua força. É porque eu e você estamos perdendo a nossa fé. Assim como Pedro, eu e você temos que nos inspirar para sermos ousados. Ou seja, Pedro, ele teve coragem. E você? Pedro, ele sentiu ali naquele momento de levantar e pegar e colocar a mão sobre ele e falar, levante e ande. E você quando sente de Deus e não faz? E você quando Deus fala para você fazer e você não faz? Você vai continuar olhando para o coxo e passar direto? Ou tu vai ter ousadia, meus irmãos, de crer que Jesus, ele ainda cura, de crer que Jesus ainda liberta, ele ainda age através daquele que se dispõe. Meus irmãos, tu não precisa ser o mais santo. Às vezes, tem um cara que é menos santo do que você,
Mas o cara tem coragem, ele crê, ele tem fé, ele abre a boca e a coisa acontece. É claro que a santidade, é claro que essa busca por santidade, ela é maravilhosa, é uma busca que você sim vai transbordar e vai fazer coisas cada vez mais extraordinárias, mas não é sobre isso, meus irmãos. É sobre ousadia, é sobre fé. É sobre fé, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda que muitas pessoas, elas esperam que Deus se mova, mas elas não querem ser o instrumento do mover. Você está esperando que Deus se mova, mas você não quer ser instrumento desse mover. Você só quer receber a bênção, mas não quer abençoar. E muitos querem receber a bênção sem ter contato com o abençoador e não querem abençoar. Pior ainda. Pior ainda, meus irmãos. Isso é sério, cara. Isso é revoltante em algum aspecto. Fale, ore, liberte, pregue. Porque se você não fazer isso, quem vai fazer, meu irmão? Se você pode falar, então fale. Se você pode orar, então ore. Se você pode libertar alguém, então liberte. Se você pode pregar, então pregue. Se você pode, então faça. Porque se não for através da sua boca, ninguém vai fazer, cara. Poucos são os trabalhadores, aqueles que se dispõem a usar a sua vida para o reino de Deus, aqueles que têm ousadia e coragem para abrir a boca e falar: levante-se, ande em nome de Jesus. Agora, eu fico pensando, o que Pedro e João viveram para eles ter essa tamanha fé, essa tamanha confiança ao ponto de falar assim: levante-se, ande, pronto. Sabe, o que eles viveram, o que eles sentiram, o que eles viram através de Jesus? É isso que eu e você temos que buscar, meus irmãos. Cada vez que você chega mais perto de Jesus, cada vez que você se aprofunda mais, você vê que Jesus tem poder para curar todo mundo. Você vê que Jesus tem poder para mover tanta coisa. E aí você começa a ver, a experimentar desse amor, dessa graça, e Deus vai te capacitando, vai curando o teu coração, para você começar a profetizar, a curar e manifestar a glória de Deus na terra. Seja ousado, meu irmão. Deus, ele quer te usar, mas até quando você vai ficar fugindo? Até quando você vai ficar fugindo daquilo que Deus tem para você? Deus está falando para você assim: abre a boca e fala, abre a boca e profetiza, abre a boca e deixa eu te usar. Meus irmãos, isso não é sobre mim, isso não é sobre você, é sobre Deus. Quando você olha para Pedro e João, eles estão sendo instrumentos, meus irmãos. E da mesma forma Deus quer nos usar. Então nesse vídeo aqui que você seja inspirado para você sair daqui e você encontrar alguém que precisa de cura, de libertação, de uma palavra, de um ensinamento, sabe? Para você abençoar, abrir a sua boca e falar aquilo que Deus tem para falar. Vai naquela pessoa, fala, profetiza, cura, diz o que tem que ser feito. Fala o que tem que ser feito. Fala o que Deus quer falar. E meu irmão, veja a glória de Deus sendo manifesta. Veja o Espírito Santo entrando naquele coração e fazendo o extraordinário para a glória dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, seja abençoado por essa palavra. Deus te abençoe, você que assistiu até aqui. Peço perdão pelo barulho aí que teve no fundo, cachorro, coisa arada. Mas é isso, meus irmãos, o inimigo não vai nos distrair. Nós estamos aqui sendo, não importa se tem barulho, não importa se tem choro, não importa se tem guerra, não importa se tem luta, nós vamos continuar pregando aqui o nome de Jesus, nós vamos continuar falando o que Deus tem aqui para nos dizer, nos transbordar e nos passar, e para a glória de Deus, eu creio que daqui a um tempo vai ser impossível ignorar o nome de Jesus. Amém? E até o próximo vídeo. Deus te abençoe.